Continuar nossas meditações em Neemias capítulo 6. A gente vai ler até o final do capítulo 6 e o comecinho do capítulo 7. Então, a partir do verso 15. E o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elu, em 52 dias. Quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao nosso redor ficaram atemorizados e muito abatidos, pois perceberam que tínhamos feito esta obra com o auxílio do nosso Deus. Além disso, naqueles dias os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e Tobias lhe enviava suas respostas. Pois muitos em Judá estavam comprometidos com ele por juramento, porque era genro de Secanias, filho de Ara, e porque seu filho Joanã tinha casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também o elogiavam diante de mim e contavam a ele o que eu dizia. E Tobias continuou a me mandar cartas para me atemorizar. Capítulo 7. Depois de o muro ter sido concluído e eu ter colocado as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Nomeei Anani, meu irmão, para governar Jerusalém, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois era homem fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Eu disse a eles: as portas de Jerusalém não poderão ser abertas antes que o sol esteja alto, e os porteiros devem fechar e trancar as portas antes de deixarem seus postos. Nomeai também guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns nos seus postos e outros diante das suas casas. A cidade era grande, contudo havia poucos moradores nela, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Vamos orar. Senhor nosso Pai querido, vamos meditar na Tua Santa Palavra. Pedimos que o Senhor, Teu Santo Espírito, possa iluminar a nossa mente, nosso coração. Fala com a gente nessa manhã. Nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, vocês já ouviram a frase, né? Rapadura é doce, mas não é mole não. Alguém já ouviu? Pois é, a vida do cristão é mais ou menos assim, né? É meio rapadura, né? Ela é doce, mas não é mole. Alguns anos atrás eu conheci uma pessoa, e aí toda vez que a gente chegava para ela: e aí, tudo bem? Ai, uma luta. Conhece gente assim? Eu chegava: e aí, tudo bom? Tá muito difícil. Ela nunca tem, não, tá legal. Claro, todo mundo tem problema, alguém aqui não tem. Alguém aqui está isento de problemas? Acho que não, né? Mas quando alguém te pergunta: e aí, você está tudo bem? O que a gente busca? Eu sei que tem pessoas que tentam maquiar seus problemas, mas no geral, o que nós tentamos fazer? Nós buscamos pelo menos as coisas que, né, no balanço da vida, a gente, não, tudo bem, né? Eu tenho problemas, mas estamos levando, estamos indo, né? Mas aí tem pessoas que você pergunta: não estou aguentando mais, está difícil demais, a vida é uma luta constante, né? E na verdade, se a gente pensar na vida cristã, ela realmente é uma luta constante. Só que nós temos, é como a frase é: rapadura é doce, mas não é mole não. A rapadura é boa ou não é? É. Ela pode ter a sua dureza, mas é bom. Você deixa de comer só porque é dura? Não vou comer esse negócio que é duro, não vou comer. Não, você dá um jeito, né? Mas meu dente é fraco. Picota, faz, né? Mas de um jeito a gente consegue, né? Não precisa, não vou comer mais o negócio porque é duro. A gente dá um jeito, né? Porque se o negócio é bom, a gente vai dar um jeito, né? Eu acho que a gente pode lidar a vida cristã dessa maneira. E a gente olha para o nosso texto aqui de Neemias, a gente vai enxergar exatamente isso. A gente vê aqui, o nosso texto começa com a conclusão da obra. Olha que legal. A obra concluiu. A gente vem aqui numa trajetória aqui desde o início do livro de Neemias, eles nessa luta para construir o muro, para reconstruir, né? E aí os inimigos vêm e tenta parar, e faz aqui e um monte de artimanhas para tentar parar a obra, e vamos lá, e continua. E agora, finalizou. Olha que maravilha. E a gente pensa, quando a gente consegue concluir uma coisa, né, e trazendo já para a nossa vida cristã é uma luta, e às vezes a gente chega em algum resultado, é ou não é? Consegui alcançar isso, consegui vencer um pecado, seja o que for dentro da nossa vida cristã, a gente consegue alcançar resultados, né, e a gente sabe que é um resultado a partir do que Deus faz, né? Mas quando a gente olha para o nosso texto aqui, fala dessa reconstrução do muro, mas
Quem aqui gosta de ficar vendo o muro sendo construído? É um negócio meio monótono, né? Alguém já viu um muro sendo levantado? É divertido? Não, você preferia muito mais estar assistindo um jogo de futebol, né? Do que vendo a construção de um muro. Só que o ponto, e aqui é um ponto interessante para a gente pensar, que para Deus, Ele se importa com as coisas monótonas da vida também. A gente pode achar que certas coisas da vida são maçantes. É um negócio que parece que não acaba, é um negócio sempre igual. A construção do muro, mas o cara começou, no começo talvez seja divertido, equilibrando aqui os tijolinhos. Aí fez, num segundo metro, já enjoei, né? Aí o cara, olha, a gente viu lá que era 1,5 km. É sério mesmo que a gente vai ter que fazer tudo isso sempre igual? Não tem como fazer um murinho diferente aqui? Não, o muro é sempre o mesmo, do início ao fim. Então, a construção de um muro é uma coisa monótona e maçante. Assim como às vezes a gente encara a nossa vida cristã, é ou não é? Parece que é sempre a mesma coisa. Parece que é sempre do mesmo jeito, a gente tem as mesmas dificuldades. Parece que todo domingo a gente vai na igreja, todo domingo a gente canta as músicas, todo domingo a gente lê a Bíblia. Parece que é um negócio maçante. Mas Deus, Ele gosta dessas coisas. A gente vê isso nas Escrituras, como Deus, Ele gosta dessa metodologia de repetição. Por quê? Porque Ele sabe que a gente precisa disso. A gente não faz isso com criança? Como que as crianças aprendem as coisas? Repetindo. Criança também não gosta no começo deles, querem sempre novidade. Mas se não tem repetição, se não tem constância, se perde. Isso em tudo na nossa vida, né? Outro dia eu falei aqui sobre a música, lembra quando eu falei do estudo de música? E aí eu já tive um monte de aluno, mas tem que ficar sempre fazendo isso, até quando eu vou fazer? Eu falei, para sempre. Como assim para sempre? Eu falei, começou, agora não para mais. Você vai ter que treinar toda vez a mesma coisa, tem coisa que a gente nunca vai parar de fazer. E é monótono, só que é o nosso crescimento. Então Deus gosta dessas coisas, às vezes monótonas, porque Ele sabe que isso traz crescimento para a gente. Então, nosso ponto aqui não é sobre engenharia, não é sobre construção, mas é sobre vida cristã, tá? E nesse primeiro pedaço aqui do final do capítulo 6, a gente tem alguns pontos interessantes a notar aqui o que acontece no texto. Primeira coisa, a gente viu a luta que essas pessoas aqui, os israelitas, os judeus, estavam tendo para a reconstrução desses muros, por causa, além do trabalho difícil, a gente viu, eles não eram construtores profissionais, tinha gente ali, pastor de ovelha, tinha artesão, tinha qualquer coisa ali construindo um muro. Até eu falei outro dia sobre isso. Pensa a gente aqui se reunir para construir um muro. Eu ia ser um dos piores. Mas, então eu pensei, essa é a situação. E aí, além dessa dificuldade, ainda tinha um monte de gente em volta que não queria que o negócio fosse construído. E ameaça. Aí os caras têm que começar a construir, eles já não são profissionais, não são peritos na área, ainda tem que construir, ainda segurando uma espada na outra mão. Lembra que a gente falou disso? O negócio está complicado. Mas depois de um período, ufa, né? Concluímos. E aí, alguns pontos é legal da gente observar aqui, né? A obra foi realizada mesmo com toda a oposição. Então isso mostra pra gente que a oposição, o ter oposição não significa que a obra não vai ser concluída. A oposição sempre vai ter, mas a obra vai ser concluída. Por quê? Porque quem conclui a obra? Deus. Tá? Então, o nosso texto é claro aqui no verso 16. Quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao nosso redor ficaram atemorizados e muito abatidos, pois perceberam que tínhamos feito esta obra com o auxílio do nosso Deus. E aqui está o negócio mais interessante. Quando eles estavam construindo o muro, o que os inimigos estavam fazendo? Aterrorizando eles. E agora o nosso verso que a gente acabou de ler, o que acontece com os inimigos? Eles estão com medo agora, porque eles perceberam que a gente concluiu a obra com a ajuda do nosso Deus. Então olha que interessante o que acontece.
Os inimigos ficam em volta, a gente vai acabar com vocês não vão conseguir fazer esse negócio. O nosso Deus nos ajuda, os inimigos, agora a gente Deus ajudou mesmo, né? Então é melhor a gente ficar quieto. Porque Deus está do lado deles. Então é interessante que há uma inversão agora de situação. Antes eles tentavam colocar medo no povo de Israel. Agora eles ficaram com medo porque perceberam que Deus estava com eles. Que Deus estava com o povo de Israel, que ajudou na conclusão da obra, né? E principalmente, eles perceberam que Deus fez a obra. Isso é o mais interessante. A gente pode perceber que o texto fala que eles perceberam que o nosso Deus concluiu essa obra. Aqui não está falando que houve uma conversão dos inimigos. Não, porque eles ficaram atemorizados. Pode ser que um ou outro tenha realmente, poxa, o Deus de vocês é realmente o verdadeiro, quero servir Ele também. Mas o nosso texto não fala sobre isso. Então não tem como a gente falar que isso aconteceu. Mas uma coisa é certa, eles perceberam que Deus estava naquele lugar e que Deus estava com aquele povo. Como as pessoas vão perceber em nós. Nem todos que vão ser tocados pela nossa vida, pelas coisas que acontecem com a gente, vão crer em Deus, mas eles vão perceber Deus. Talvez eles não queiram acreditar, talvez não consigam crer, mas eles vão olhar para a gente, mas tem algo diferente com você. Eu queria muito ter o que você tem, mas não tem. Então as pessoas percebem. Quando Deus age na nossa vida, isso é notório. As pessoas percebem que há algo diferente. Quem já passou por esse tipo de situação? As pessoas dizem, não, você é diferente. Sem você ter falado nada, alguém já falou isso para você? Você é diferente. Por quê? Porque eles percebem Deus em vocês. Tá? Então, esse é um dos pontos da vida cristã. E a gente tem legal a gente pensar nisso, né? Como essa obra foi concluída. E quem fez a obra? Pessoas. Só que tanto eles e até os inimigos perceberam que a obra, por mais que tenha sido realizada por pessoas, era uma obra de Deus. E a gente lembra o texto de Filipenses, né? Que é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Então a gente tem falado muito aqui em Neemias sobre trabalhar para o Senhor, né? Mais ou menos a temática do livro é essa. Como nós estamos lidando com a obra do Senhor, como estamos lidando com a vida cristã diante do Senhor, estamos trabalhando, estamos colocando empenho nisso, né? Porque, mas Deus não é soberano? Claro, mas Ele escolheu eu e você para realizar a obra dele aqui na terra. Ele colocou a gente como representante dele aqui na terra. Então a obra, nós vamos fazer, mas a obra é dele. No final nós sabemos que quem realiza é Ele, mas Ele realiza através de nós. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor. Deus não precisa de nós, como a gente já falou isso lá atrás, mas Ele nos escolheu para fazer isso. Ele nos deu o privilégio de participar da obra dele, tá? Agora, a gente pensa, construiu um muro, legal. Agora a vida aqui de Neemias ficou sossegada, né? Aí a gente começa, né, o seguinte aqui, o verso 17. Além disso, naqueles dias os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e Tobias lhe enviava suas respostas. Você lembra do Tobias, né? Eram os inimigos lá que ficava. Lembra que tinha os três ali? Tobias, Sambalate. E aí Tobias aqui continuou no esquema. Não fala mais dos outros. Aqui os outros meio que vão ficar quietinhos, mas Tobias não. Ou seja, o muro foi construído, mas os inimigos continuavam ali. A luta de Neemias não diminuiu. Ele agora tinha uma nova luta pela frente. E o que acontece aqui é bem interessante, né? Que Neemias não ia ter descanso. E a gente vai ver até o final do livro que Neemias não teve descanso. Ele não teve um momento agora zerou, agora só vou curtir a minha vida até meus últimos dias. Não. Até o final ele teve que lutar para manter aquilo que Deus colocou na mão dele. E essa é a verdadeira vida do cristão. Você está passando por lutas? Você vai continuar passando. Não vai ter um momento, até a volta do nosso Senhor Jesus, a gente vai passar por lutas. Não vai ter um momento que falar, agora você já lutou bastante, né? Agora eu vou dar um descanso. Não vai ter descanso.
Você acha que o nosso inimigo vai dar descanso para a gente? Ele vai falar, não, já lutei muito com esse daí, chega, cansei, deixa ele descansar também. Você acha que vai acontecer isso? Não. Então o que faz a gente pensar que uma hora vai diminuir? Não vai. E foi o que aconteceu com Neemias, né? E aí a gente vai perceber agora como que... E a luta agora de Neemias ficou um pouco mais complicada do que era antes. Porque antes como que estava funcionando a dinâmica? Eles estavam ali construindo o muro e nós tínhamos os estrangeiros ali, o povo em volta, que estava tentando impedir a obra e mandava cartas e tentava criar situações ali para parar a obra. A obra não parou, concluiu. Então agora qual que é a nova tática de Tobias? Ele começou a trocar cartas com as pessoas de dentro dos que trabalharam ali, que construíram o muro. Porque tinha uma relação familiar, como o nosso texto fala aqui. Ele tinha uma conexão ali de casamentos entre as famílias. E aí a gente percebe que esse ponto aqui era um pouco além só da conexão familiar. Tinha negócios envolvidos. Então, as cartas que eles começaram a trocar, era já duas coisas. A gente vê aqui como no verso 19... Também o elogiavam diante de mim. Opa, os caras estavam elogiando Tobias. Era o cara que estava tentando parar a obra. Não, Tobias, ele não é tão ruim assim, ele é um cara legal. Oh, não fala mal do Tobias. Poxa, por que você vai falar mal do Tobias, Neemias? O cara é legal. Mas, pô, ele estava tentando parar a obra. Não, você entendeu tudo errado. Ele é um cara legal. Né? A gente tem muito negócio com ele. Eu ganho dinheiro com ele. Tenho muitas relações comerciais com Tobias. Como que você vai falar mal de Tobias? E a gente começa a perceber agora aqui que existe uma coisa que afeta toda a humanidade e principalmente, né, dentro do nosso contexto, afeta a igreja, que é o materialismo. E quando a gente pensa em materialismo, não é só uma questão de coisas físicas, mas é do status, de ter as coisas, de ter as relações comerciais e de negócios e de situações favoráveis para a gente. Então às vezes a gente tem que, não, o cara não é tão ruim assim, ele é pecador, mas não é tão, eu posso ser amigo dele de boa, porque me interessa. Então a gente começa a perceber que existe agora um interesse, né, que foge ao verdadeiro propósito para o que o povo de Israel foi chamado. Eles foram chamados também para ser representantes de Deus. E o que eles estavam fazendo? Não, vamos se envolver aqui que a gente precisa. Então eles estavam agora, além de eles mesmos não se preocuparem mais com a sua própria missão de vida, que era ser representante de Deus na terra, eles estavam agora se envolvendo com aqueles que eram contra isso. E estavam achando de boa. E fala, não, Tobias é legal. E quantos de nós já não passamos por situações assim? Né? Por interesses, talvez financeiros, interesses de status, de posição e de influência, a gente começar a aceitar a amizade com certas pessoas que a gente sabe que é exatamente contra tudo aquilo que a gente crê. A gente fazer conexões, abrindo mão de princípios nossos, só por causa de conseguir uma posição, conseguir dinheiro, conseguir status. Conhece pessoas que já passaram por isso? Eu sei que nenhum de vocês aqui nunca fez isso, mas existem muitas pessoas que fazem esse tipo de coisa, que abrem mão dos seus princípios para poder alcançar coisas neste mundo. Que Jesus mesmo disse que vai ser, a traça corrói, a ferrugem corrói. Nós precisamos acumular tesouros celestiais. Mas a gente muitas vezes esquece do nosso propósito aqui, esquece do trabalho que Deus colocou na nossa mão, e a gente começa a pensar só nas coisas deste mundo. E a gente vai lembrar de Paulo que falava, pensai nas coisas do alto e não das que são aqui da terra. E esse já era um problema que Neemias estava enfrentando, né? E a missão de Neemias não era construir um muro. A missão de Neemias era construir uma sociedade que vivia diante da palavra de Deus, diante de Deus e seguindo a palavra de Deus.
Esse era o propósito de Neemias. Não era construir um muro. O muro tinha a ver com proteção e identidade do povo. Mas era porque dentro daqueles muros devia existir um povo que vivia para Deus. Essa era a missão de Neemias. E além de termos agora esse povo vivendo nesse materialismo, começa uma outra coisa que meio que decorre disso, né? Falam que naqueles dias eles estavam enviando cartas para Tobias. Então não é só Tobias que mandava carta para eles, né? E fala aqui que por muitos judeus estavam comprometidos com ele por juramento, no verso 18, porque era genro de Secanias e tal. E no verso 19 também elogiavam diante de mim e contavam a ele o que eu dizia. E Tobias continuou a me mandar cartas para me atemorizar. Então, além deles elogiarem Tobias para Neemias, o que eles falavam para Tobias? Mal de Neemias. Eles contavam tudo que Neemias falava e falavam para Tobias. Ou seja, existia agora uma dúvida, colocando em dúvida a liderança de Neemias, que é uma decorrência também de quando o objetivo sai do foco. Pensa, isso acontece muito na igreja, infelizmente, quando nós começamos a ser questionados sobre a nossa vida, como estamos vivendo, muitas vezes fora dos padrões de Deus, e a gente sabe que não tem muito como ir contar a palavra de Deus, o que a gente começa a fazer? Esse pastor está pegando no meu pé, né? Esse pastor aí, eu não sei não. O pastor está falando muita coisa, eu acho que tem coisa aí, é melhor não confiar muito nele. Já viu essa situação? Porque a gente começa a sofrer o impacto da palavra de Deus, então a gente tem que achar um culpado, pastor. Nossos líderes, não sei não, essa liderança aí está estranha. É melhor a gente não confiar muito neles não. Muitas vezes, a única maneira, eu já vi isso acontecendo, né, já vi relatos de igrejas que fazem exatamente isso. Eu li um relato de uma igreja que um pastor assumiu a igreja e ele não conhecia muito bem todas as pessoas, né, que é um sistema meio diferente, e ele começou a pregar, primeiro domingo, abriu o texto, e ele pregou, acho que contra o divórcio. Aí terminou o culto, alguns irmãos mais velhos da igreja, assim, já de mais tempo, pastor, a gente precisa conversar sério com o senhor. Que foi? Não fala sobre divórcio não. Como assim? Eu li o texto, Jesus falando. Não, mas é que tem muita família influente aqui na igreja que é divorciada, então é melhor não pregar sobre isso. Chegou na semana seguinte, o pastor pregou sobre outra coisa, sobre jovem, não lembro o que era exatamente. Pastor, é melhor não pregar sobre isso também, porque os filhos de algum dos membros mais influentes da igreja, eles vivem desse jeito, e é bom não falar mal deles não, né? Então, eles estavam, o que estavam aqui? Atemorizando o pastor. E aí, o pastor tinha duas opções. Ou ele se mantinha firme, ou tá bom, beleza, vamos fazer as nossas associações aqui. Se ele faz associação, tá tudo bem. Se ele não faz, pensa o que essa igreja ia fazer com esse pastor. E eu ia fazer de tudo para tirar ele de lá. Porque ele nos incomoda. Mas na verdade não era o pastor que estava incomodando. Quem estava incomodando? A palavra de Deus. Então é o que começa a acontecer aqui. Eles sabem que Neemias está certo. Então, primeiro tentaram, Tobias é legal, né? Mas não está me dando muito certo. Neemias sabe que Tobias não é legal. Então o que vão fazer? Vamos desacreditar Neemias. Aí Neemias sai fora e a gente vive aqui do jeito que a gente quiser. A gente continua vivendo a nossa vidinha de boa, né? Então, muitas vezes, e aí é um ponto que o livro de Neemias trata muito sobre liderança, né? A gente está falando aqui sobre a vida cristã, mas aí a gente pensa um pouco na liderança que o Senhor levanta dentro da igreja. E você acha que é fácil ser líder dentro da igreja? Não é. Por quê? Porque você tem ataques de fora e de dentro o tempo todo, né? Então cabe a nós como igreja orarmos pela nossa liderança, nos preocuparmos com ela, que saber que eles sofrem liderança de dentro e de fora.
E se nós somos de dentro, vamos ser aqueles que vão colaborar e não ir junto, né? Porque sabe como funciona esse tipo de coisa, né? Pensa, tem lá que fala aqui da família que era conectada com Tobias. E aí, sabe como funciona a conversa? Você viu Neemias, né? Vou contar um negócio sobre Neemias, mas não espalha não, só quero... Sabia que Neemias, não sei o quê, ele falou um negócio assim, eu não concordo, e você concorda? Aí a pessoa, não sei. Então, é melhor você não concordar também não, porque sabe, deixa eu te contar uma coisa, Tobias, né? Já viu esse tipo de situação acontecendo na igreja, né? Acontece em todo lugar. E nós temos que nos preocupar com isso e nos proteger disso. Então, se alguém chegar para você e falar, nossa liderança, não sei não, né? Pondera. Claro, se estiver falando de alguma coisa realmente que vai contra as Escrituras, então qual é o nosso papel? Chegar nas Escrituras e falar, a palavra fala sobre isso, me explica por que você está falando isso, por que você está agindo assim. Agora, se a liderança está ensinando o que está na palavra de Deus, você está buscando viver o que está na palavra de Deus, então nós temos que proteger a nossa liderança. E é o que estava acontecendo aqui, eles estavam fazendo o contrário disso, eles estavam querendo criar intrigas mesmo. Por quê? Porque eles estavam com interesses próprios, enquanto Neemias tinha um interesse que não era próprio. Qual é o interesse de Neemias aqui? Neemias estava de boa lá, não estava? Como copeiro do rei? Não foi o que a gente viu lá no começo? Era copeiro do rei, o copeiro do rei vivia bem, vivia dentro da corte ali, tinha acesso ao rei, ele experimentava as comidas do rei. Para que Neemias foi se meter e ir lá para Jerusalém, uma cidade que estava toda destruída, para construir um muro, gerenciar, a gente viu 40 equipes de pessoas que não eram construtores, com um monte de gente querendo parar a obra. O que você faria? Quer saber? Vou voltar para a Pérsia e vou viver minha vida. Então qual era o interesse de Neemias? Era interesse pessoal? Não, ele estava interessado realmente na obra de Deus. Ele queria servir a Deus, ele queria ver o povo de Deus sendo forte, ele queria ver um povo vivendo para Deus, vivendo as Escrituras, vivendo a palavra de Deus, confiando em Deus, tendo fé. Neemias abriu mão da sua vida pessoal para cuidar do povo de Deus. E agora estão acusando Neemias de que ele tem interesses próprios, de que talvez ele esteja querendo ser um déspota, que ele está aqui sendo um ditador. E não, ele está preocupado com o povo. Então a gente tem que se colocar nas duas situações, nós como liderados e nós como povo de Deus. Mesmo que nós, mas eu não sou líder. De alguma forma todos nós somos líderes, e nós sempre temos pessoas que são influenciadas por nós, é ou não é? Então todos nós somos líderes, ou seja na nossa casa, seja na nossa família, seja pessoas que nos cercam, sempre nós influenciamos pessoas. Então todos nós, de certa maneira, temos um poder de liderança na nossa vida. E o que nós vamos fazer com isso? Lidar com os nossos próprios interesses ou focar na obra de Deus? Focar na obra do Senhor, naquilo que Ele quer. E aí nessa campanha de intrigas aqui, o que Neemias vai fazer? Já viu que ele não fugiu. Já viu que ele vai partir para a briga? Ele vai lá tirar satisfação com Tobias? Ele vai se apegar à palavra de Deus. Ele vai buscar o Senhor. É o que a gente vê aqui. A gente viu até que foi da semana passada, né, o verso 14. Senhor, lembra-te. Ele vai orar. Essa é a forma como Neemias lida com a situação. Ele vai buscar em Deus a solução. Então, quando nós estivermos passando as dificuldades da nossa vida cristã, onde nós vamos achar a solução? Em Deus, né? Não é brigando, não é... Eu já vi gente querendo brigar com o diabo. Vai brigar com o diabo. Para com isso, né? Vai para Deus. Ele é o que constrói tudo. Ele é o grande construtor. Ele é o que vence todas as coisas. Ele é o Deus soberano. Então as nossas dificuldades não é nossa força, não é com o nosso poder, não é com as nossas capacidades, mas é com o Senhor. Logo, a única forma da gente conseguir manter-se firme é se posicionando em Deus, é buscando o Senhor, é vida de oração, palavra do Senhor, tá? Para a gente conseguir
se manter no caminho. Então é uma dependência total de Deus. Então, para a gente encarar a nossa vida dura cristã, só na dependência do Senhor. Eu falei antes, né? Se a rapadura é dura, mas a gente quer continuar, a gente precisa pedir: Deus, dá uma quebradinha aqui, dá uma esfarelada aqui para eu continuar desfrutando da minha vida cristã, apesar da dificuldade. Então nós precisamos constantemente pedir para o Senhor, tá? Uma dependência espiritual. Mas aí eu estava falando, né, da rapadura que é doce, mas não é mole. E a gente vai continuar vendo aqui, né? Eu já falei isso no começo. Se a situação está difícil, ela vai piorar. Tá, então, parece uma mensagem nada motivacional, né? E a ideia não é ser uma mensagem motivacional, é uma mensagem de dependência. O motivacional é exatamente: não, confie em você mesmo, que você chega lá. A mensagem do Evangelho é: se você confiar em você mesmo, você está perdido. Dependa do Senhor. Ele pode todas as coisas. Então a gente nunca vai falar aqui: não, você consegue. Não, você não consegue nada. Eu não consigo, você não consegue. Uma mensagem bem motivadora. Mas o Senhor pode todas as coisas. Né? E a gente lembrar das palavras de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Né? E muita gente usa esse versículo para falar de coisas diversas. Qual o contexto ali? Paulo está na prisão, Paulo está sofrendo, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque Paulo sabia que ele podia estar preso, ele podia ter apanhado, mas o Senhor estava sustentando ele. Enquanto o Senhor estivesse sustentando ele, nada podia derrubar Paulo. Então ele estava preso: vou escrever carta da prisão, vou pregar para os carcereiros, né? Não é o que ele fala lá? Inclusive a guarda aqui, os carcereiros já se converteram. Vai ser preso? Então vou fazer a obra lá. Você não pode, você vai para lá. Tá, eu faço lá. Por quê? Dependência de Deus. Tá? A vida não ficou mais fácil para Paulo, mas ele não parou. A vida não ficou mais fácil para Neemias, mas ele não parou. E a gente vai ver isso em todos os personagens da Bíblia que viveram para Deus. Se a gente pensar, Noé, 120 anos lá construindo a arca. Fácil? Não. Você pensa em cada um. Moisés, foi fácil pra caramba ele chegar lá no Egito. Na primeira que ele chegou para quero levar o povo. Claro, Moisés, vai de boa. O que você precisa? Não, ficou lá. E a perseguição, e a ameaça, e acordos que foram tentados ser feitos com Moisés. E Moisés firme lá. Porque a vida com Deus é assim. Não vai ser fácil, mas o resultado é garantido, porque o resultado é dele. Amém? Então, por isso que a vida de fé, ela é olhando lá para frente. Se a gente olhar o agora, a gente vai desistir. Se a gente olhar a situação hoje, fala: não, melhor parar. Mas quando a gente olha lá para o futuro, quando a gente olha para a promessa que o próprio Senhor fez, fala: não, vale a pena continuar. Eu vou continuar na dependência do Senhor. Amém? Então esse é o meu convite a mim e a vocês. Vamos ficar firmes, vamos continuar. Agora, a gente falou aqui sobre a questão do muro, que tinha a ver com proteção, tinha a ver com a identidade do povo. Mas se a gente pensar, a gente estudou Esdras antes, e qual foi o grande ponto de Esdras? Qual era a missão lá, quando a gente estudou o livro de Esdras? Qual era o objetivo deles? Lembram? Ou já esqueceram? Construção do templo. Lembra de Zorobabel? Então qual que era o principal objetivo ali? Adoração. A vida cristã é um chamado à adoração. E aí quando chegamos em Neemias, então agora mudou. Não mudou. Ainda é adoração. A questão ali é que agora, dentro da cidade, nós tínhamos o templo, e agora essa cidade foi murada, cercada. Por quê? Neemias queria que aquele povo dentro da cidade vivesse agora para Deus, olhando, por assim dizer, para o templo, buscando a vida de adoração. Agora, o foco da vida de vocês, a vida do povo de Deus, é olhando para o templo. É isso que Neemias queria cultivar naquele povo. E o que as pessoas estavam fazendo?
Querendo olhar para fora, querendo ir para fora, querendo se comunicar com o externo, querendo... E Neemias queria... Não, o negócio é aqui dentro. Olha o que fala o verso... O final aqui do verso 4, que a gente leu do capítulo 7. O último verso que a gente leu. A cidade era grande, contudo havia poucos moradores nela, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Os caras tinham o templo feito, reconstruído, agora reconstruído o muro, e quase ninguém estava morando na cidade. Percebe? Uma coisa estranha ali. A cidade de Davi, o grande ponto para eles, a cidade mais importante, o lugar mais importante. Tá tudo construidinho. Mas eu não sei se eu quero morar aqui. Por quê? Porque, sabe, já está tão cômodo ali. Onde eu estou é muito melhor, né? Já tenho minhas conexões, né? Já tenho meus amigos, né? Então eles queriam ficar fora. E o ponto de Neemias é que ele queria que as pessoas morassem dentro da cidade. E esse é o chamado da vida cristã, né? E aqui é bom a gente tomar cuidado com uma coisa, que não é uma questão de isolamento. Estamos aqui falando de vida, não de viver no mundo, mas é de uma vida dentro de um propósito, com uma missão específica. Nós entendemos, Jesus é o templo. Então nós temos que viver olhando para Jesus. A nossa vida, a nossa missão, a gente já falou isso. Qual que é a primeira pergunta lá do catecismo que a gente estudou? Qual que é? Qual a finalidade do homem? É encontrar prazer nele, é viver para Deus, encontrar prazer nele, é agradar a Deus, é viver para Ele. Esse é o nosso propósito. Nós somos criados para isso. Então nós somos criados para a glória de Deus. A glória de Deus é o fim principal do homem. E esse é o ponto, é olhar para o templo, é a conexão com Deus, é adorar a Deus, é viver para Deus. Só que aí nós precisamos de proteção. E essa proteção são os muros. E aí eu entendo muito que a vida da igreja, ela tem muito a ver com essa proteção também. Não que a igreja seja um muro, não estou fazendo essa analogia, mas nós precisamos uns dos outros, exatamente para nos proteger. A igreja, ela acaba sendo uma proteção para nós. Não porque ela nos protege do mundo, mas o fato de estarmos juntos aqui, ouvindo a palavra de Deus, nos relacionando, trocando as nossas experiências, um alimentando a fé do outro, isso vai nos protegendo dos ataques do mundo. Se a gente tentar viver isolado, o que vai acontecer com a gente? A gente vai rapidinho ser encoberto pela montoeira de inimigos. Mas se nós estivermos conectados, nós teremos uma proteção. Então, eu vejo muito como essa obra de viver em igreja, como esse muro. E quando está falando aqui de Neemias, do povo estar dentro, ele não está falando de viver isolado dentro da igreja, mas de estar na igreja. A igreja é essa vida que Deus separou para o seu povo. E nós precisamos, e quantas vezes... eu pertenço à igreja, mas eu não habito a igreja. Sabe, entendeu a diferença? As pessoas gostam, falam, não, eu sou de tal igreja, eu participo, eu vou no culto. Mas é igreja. Nosso chamado não é pertencer a uma igreja e de domingo numa igreja, é ser povo de Deus, é saber que pertence à igreja de Deus. E o que é a igreja de Deus? Não é frequentar uma reunião. Ser igreja do Senhor é viver com o propósito de ser igreja. E é disso que o nosso texto está falando aqui, é isso que eu estou buscando falar para vocês. Que o que Neemias queria era um povo que conhecia a sua identidade, por isso vivia dentro dos muros. E que conhecia a sua identidade em Deus, por isso olhava para o templo. Não era só viver isolado do mundo, era viver para Deus. E claro, quando você vive para Deus, você se isola do pensamento e da cosmovisão de fora. Não é das pessoas. É isso que é importante entender. Viver como igreja, não é, então vou viver só a gente aqui, né? A gente não fala mais com ninguém, que nem Aqui no Brasil não tem muito isso, mas nos Estados Unidos tem bastante, em alguns países da Europa. Você já deve ter visto até em filme, que os Amish, né, que são aquelas comunidades fechadas, né, que eles trabalham internamente, eles nem conversam, eles não podem conversar com as pessoas de fora, né, porque eles acham que assim eles vão estar agradando a Deus. Não,
Nós somos chamados para ser sal e luz. Só que nós não podemos nos contaminar com o pensamento do mundo, porque nós somos diferentes. Nós somos chamados para viver diferentes. Então a nossa cosmovisão tem que ser diferente. Nossa forma de olhar o mundo, de olhar as pessoas, de olhar a nossa própria vida é que tem que ser diferente. Não falar com as pessoas. Porque existem muita gente que, e a gente vê até inclusive nesses filmes mesmo, né, que relata muito isso. Eles se isolam, estão lá, só que internamente eles vivem com um pensamento totalmente mundano. São egoístas, né? São descontrolados. Tudo que a Bíblia fala contra, eles são, só que isolados. Não adianta, porque se a gente se isolar, você acha que o nosso inimigo vai ficar lá de fora? Não, ele vai ficar o tempo todo rondando a gente. Você pode estar sozinho no meio do mato. Você acha que está sozinho? Não, não está. Os inimigos estão lá e Deus também está. E essa é a parte boa. Deus também está. Então, não adianta a gente querer se isolar do mundo, porque os nossos inimigos não é o mundo. O mundo está simplesmente perdido nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios desejos. Eles não são nossos inimigos. Eles vão nos odiar, assim como Jesus disse. Por quê? Porque a gente pensa diferente. A gente não está no mesmo barco. Mas isolar deles não vai trazer proteção para a gente. Porque, como Jesus disse, Tiago vai falar também, nós somos tentados pelo quê? Pelos nossos desejos. Então falar, não, eu não quero mais pecar, então não vou falar com mais ninguém que não seja da igreja. Não vai adiantar nada. Porque você é tentado pelos seus próprios desejos. Não porque as pessoas falam ou fazem. Tá? Mas, pensando agora como pensamento, e aí sim, os nossos desejos, os nossos anseios, eles estão do lado de dentro ou do lado de fora? Esse é o ponto. Se os nossos desejos estão do lado de fora, não adianta eu estar na igreja. Porque os meus pensamentos estão sempre fora. Eu quero o que está do lado de fora. Né? A gente vê muito... Já ouvi relatos de pessoas, eu estou na igreja, mas eu tenho muita vontade de experimentar as coisas do mundo. Eu queria tanto ser como não sei quem. Então, por que você está na igreja? Percebe? Está dentro da igreja, está tentando se isolar, mas o desejo está para fora. O desejo está não para querer glorificar a Deus, e sim para satisfazer os próprios desejos, as próprias paixões, né? O próprio pensamento mundano que já está dentro do coração. E o que Neemias ele queria é que as pessoas vivessem para Deus, vivessem dentro dos muros. E aí, ele fez algumas coisas para conseguir isso que tem a ver com a nossa vida aqui. Primeira coisa que Neemias faz, ele coloca os porteiros. E os porteiros a gente pode entender como são o que controla o que entra e o que sai. E a gente precisa disso na nossa vida. Como eu falei, a gente está no mundo, a gente tem contato com pessoas o tempo todo, a gente tem hoje na internet, filmes, literatura, você tem ideias que vão passar pela gente o tempo todo, é ou não é? E a gente que vai decidir o que entra e o que sai. O que entra, o que fica, o que não vai entrar. Né? Nós precisamos de porteiros na nossa vida, que vai fazer esse filtro. É interessante como Neemias ele até coloca aqui um horário, né? Não vai se abrir o portão em tais horários, né? Ele põe aqui a gente não sabe exatamente como que funcionava essa dinâmica, o texto não deixa tão claro para a gente, mas a questão é que os portões não ficavam abertos, tinha horário para abrir e fechar, e tinha os porteiros que tinham que cuidar e falar, quando você sair de lá, tranca os portões, se você não vai ficar lá, tranca o portão, ou seja, não deixa nada aberto, para que você não perceba que tem coisas entrando. Então nós precisamos de porteiros na nossa vida, nós precisamos dessas portas que vão ser abertas sim, porque nós temos essa conexão constante com o mundo externo, mas o que nós vamos deixar entrar? O que nós vamos deixar sair? Né? Nós temos que ter esse controle, que é exatamente uma vida de dependência do Espírito Santo. Né? Agora, aí você pode me perguntar, e aí, o que é que eu posso deixar entrar e que eu posso sair? Não existe uma cartilha.
existe dependência do Espírito Santo. E acho que o grande ponto, que para mim é sempre o centro de tudo isso, é para a glória de Deus. O foco é sempre a glória de Deus. E por isso, quando ele chama essas pessoas para colocar nas portas, ele fala que inclusive que ele chamou os cantores, os levitas, que é o que trabalhavam no templo. Percebe? Então, ele chama o pessoal que trabalhava no templo para cuidar das portas. O que isso significa para a gente? Que a vida de adoração, que é o centro da vida da igreja, ela não pode ser só um momento ali. Ela tem que ser expandida para ocupar inclusive as portas da nossa vida. A adoração é que vai decidir o que entra e o que sai. Se eu estou adorando a Deus e buscando adorar a Deus o tempo todo, esse controle fica muito mais fácil, porque eu quero só fazer coisas e pensar coisas e viver coisas para a glória de Deus. Logo, acho que seria um bom filtro para saber o que eu faço ou não da minha vida. É ou não é? Se a gente pensar em tudo sempre assim, farei isso para a glória de Deus, será que tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, a gente continuaria fazendo, falando e pensando? Se tudo que a gente conseguisse fazer, a gente falasse, vou fazer isso para a glória de Deus, será que a gente continuaria fazendo as mesmas coisas? Não. Então, é ou não é um bom filtro? Quando a gente foca na adoração, a gente vai conseguir filtrar muita coisa na nossa vida. E foi isso que Neemias falou aqui, coloca os porteiros. Mas quem porteiros são eles? Qualquer um? Não, chama o pessoal do templo. Eles são bons aqui para cuidar das nossas portas, porque eles têm a ver com a adoração. Só que outra coisa que Neemias fez foi dividir a liderança dele. Ele chamou algumas pessoas aqui. E que tipo de pessoa que ele chamou? Qualquer um também? O que o texto diz para a gente aqui? No verso 2 do verso 7, do capítulo 7. Nomeei Hanani, meu irmão, para governar Jerusalém. Aí pode pensar, tá vendo? Chamou o irmão. Nepotismo. Não. Neemias só foi lá, porque quem foi que foi dar o relato de como estava Jerusalém para Neemias? Foi o Hanani, lembra disso lá no começo? Foi ele que foi falar com Neemias, a cidade não está boa não, hein? Então ele chama esse cara que foi o primeiro cara a se preocupar com Jerusalém. Então ele não é só porque é meu irmão, então vou chamar ele. Não, é porque ele foi o primeiro a se preocupar com Jerusalém e ele foi falar com Neemias. Tá? E com Ananias, o comandante da fortaleza, pois era homem fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Então, quem que Deus está chamando aqui, para cuidar da sua igreja? Homens tementes a Deus, homens e mulheres tementes a Deus. Então aqui a gente pode pensar de duas maneiras. Primeiro, na nossa vida. Se a adoração ela é a que vai gerir as portas, para comandar a nossa vida, que é gerir essa cidade, é o temor ao Senhor. O temor do Senhor, como é o princípio da sabedoria. Então o temor do Senhor é que deve governar a nossa vida. Percebe? É uma junção, a proteção é a adoração, porque é o nosso foco, mas a gente só vai conseguir coordenar todas as coisas da nossa vida de acordo com o temor do Senhor. E aí quando a gente pensa na igreja do Senhor, a igreja do Senhor também deve ser sempre liderada por homens tementes a Deus, homens e mulheres tementes a Deus. As pessoas que querem realizar as coisas para Deus, em primeiro lugar, devem ser tementes a Deus. Não existe uma obra que seja feita para Deus sem o temor a Deus. Por isso que a gente vê tanta coisa estranha na igreja do mundo hoje, na chamada igreja, A gente não pode falar que é igreja. E a gente fala que isso é um absurdo. Como que fazem coisas assim? Porque o temor ao Senhor passa longe. Porque igrejas que exploram as pessoas, tira dinheiro das pessoas e engana. Por que faz isso? Porque não tem o temor a Deus. Sem o temor a Deus, você faz qualquer coisa. Tanto faz mesmo. Porque aí você vai olhar só para você mesmo. Então o temor do Senhor deve gerir
a nossa vida e deve gerir a igreja. Amém? E aí esses horários, para a gente concluir aqui, que eu falei já desses horários de abertura dos portões, é muito interessante porque se os portões mantivessem fechados por um período do dia, e ele fala aqui que não era de noite só, os portões, durante boa parte do dia, pelo que a gente entende aqui, devia permanecer fechado. E o que tem a ver com isso? Tem a ver com a nossa vida de meditação, de devocional, de viver para Deus. Nós temos que nos relacionar, nós temos que abrir os nossos portões aí. Mas nós precisamos de momentos só para Deus. De cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa família. Nós precisamos disso. Então, a gente pode trazer essa questão dos horários aí também para essa nossa vivência. Existem momentos onde a gente tem que parar mesmo, se fechar. Não, agora não é momento de eu ver nada de fora. O momento é ler as Escrituras, é orar, é meditar. Nós precisamos disso. Nós precisamos desse tempo de solitude com o Senhor. Não é viver isolado de novo, mas nós precisamos desse momento para o Senhor falar com a gente, para a gente ser desafiado sobre os nossos pecados, sobre os nossos temores, as nossas angústias, dificuldades. Nós precisamos desses momentos. Então existem momentos que nós vamos ter que fechar todas as portas. Fecha a porta, a janela. É o Senhor agora. Vou me fechar com o Senhor, vou meditar nas Escrituras, vou orar, vou buscar ao Senhor. Isso vai também fazer a gente viver o propósito da nossa existência. Amém? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Essa vida não tão fácil do cristão, mas que é uma vida que tem propósito e que a gente sabe que no final vai dar certo, porque é o Senhor que está no controle. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Pai querido, nós te louvamos e te exaltamos essa manhã, porque o Senhor compartilhou com a gente da Tua Palavra. E o Senhor nos desafiou nessa manhã a viver uma vida para Ti, apesar das dificuldades. Senhor, nós sabemos que, como a Tua Palavra fala, não é fácil. O Senhor nunca disse que ia ser, mas o Senhor está com a gente o tempo todo. O Senhor tem a Tua mão poderosa sobre a Tua igreja. Senhor, o que nós pedimos é que a gente possa se manter firme no nosso propósito. A gente pede que o Teu Santo Espírito possa conduzir todas as coisas, nos fortalecer. Senhor, ajuda-nos a ser uma igreja forte, uma igreja que honre o Teu nome aqui na terra, que tenha como foco principal adorar o Teu santo nome, proclamar o Teu reino. Senhor, que sejamos bons representantes Teus aqui na terra. Senhor, ajuda-nos a não fazermos concessões, a não deixarmos que os nossos inimigos prevaleçam sobre nós, que os nossos desejos pecaminosos vençam na nossa vida, mas, Senhor, nós dependemos totalmente de Ti. Senhor, que possamos viver para o louvor da Tua glória, que busquemos a Tua proteção e o Teu cuidado em todas as coisas, que a gente tenha uma vida de busca pela Tua Palavra, de uma vida de oração. Ajuda-nos, Senhor, a não desanimar, a não esmorecer nesse propósito. Senhor, ajuda a gente a ser uma igreja verdadeira, que possamos viver para o louvor da Tua glória, que possamos realmente mostrar para o mundo que o nosso Deus realiza as grandes obras, que o Senhor é um Deus todo-poderoso e soberano, que tem o controle sobre todas as coisas. Senhor, que a gente seja que a nossa vida seja como um incenso que sobe até as Tuas narinas e seja do Teu agrado. Senhor, que seja essa a nossa vida, que seja tudo para o louvor da Tua glória. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.